Olá, amigos! Tudo bem? Não se assustem. Nos perdoem, por favor. A intenção não era assustar. Sejam muito bem-vindos ao canal Mistérios do Espírito. Hoje vamos descobrir os acontecimentos proféticos do livro do Apocalipse em relação à prisão de Satanás. É isso mesmo que vocês ouviram. O diabo será preso um dia. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Isso é impressionante, não acha? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Se você tem curiosidade em desvendar esse mistério, fique conosco que já iremos descobrir tudinho. Mas antes queria te pedir para se inscrever em nosso canal se ainda não é inscrito. Se você está gostando das revelações que estamos descobrindo, curta, compartilhe. Você pode fazer sugestões e tirar dúvidas. Será um grande prazer em responder aos seus questionamentos. Então, vamos lá? Quem poderia imaginar que um ser espiritual tão maligno e poderoso poderia ser preso? Isso é uma coisa difícil de se imaginar, mas quem seria capaz de prendê-lo? Que tipo de prisão seria essa? Nosso Criador, em sua infinita sabedoria, deixou tudo revelado. Ele inspirou seus servos, os profetas, através do Espírito Santo, que registraram muitos eventos proféticos. Muitos já aconteceram, e restam alguns ainda para acontecer antes do fim dos tempos e da volta de nosso Senhor e Salvador, nosso Mestre Jesus. Um dos eventos proféticos narrados no livro do Apocalipse, que ainda está para acontecer, ao qual foi escrito pelo apóstolo João, se trata justamente da prisão do diabo, o arqui-inimigo do Criador. Como vimos no início deste vídeo, no capítulo 20 do livro de Apocalipse, vemos a narração dramática onde João viu um poderoso anjo descer do céu. Esse anjo tinha uma chave nas mãos, descrita como chave do abismo, e também possuía uma grande corrente. A narração mostra que este anjo segurou o dragão, que é revelado como sendo o próprio diabo, e o prendeu por 1000 anos, lançando-o num abismo. Bem, amigos, quando começamos a esmiuçar o Apocalipse, nós começamos a perceber que aos poucos ele mesmo vai se revelando. O primeiro detalhe aí é que descobrimos de quem se trata ser o grande dragão do Apocalipse. Vimos que é o diabo, ele mesmo, Satanás, o pai da mentira, o grande enganador desse mundo, que faz as pessoas acreditarem em ensinos errados, em doutrinas de demônios. Faz com que as pessoas se desacreditem que exista uma religião verdadeira e acabam se afastando da verdade e do Criador. Infelizmente, esse ser maligno tem obtido bastante êxito em seu trabalho, e hoje a humanidade experimenta uma gigantesca falta de amor. A maioria das pessoas se tornaram frias, insensíveis, mas enganadoras, despreocupadas, avarentas, vivendo de aparências, vaidades fúteis, soberbas, arrogantes, egocêntricas, todas as qualidades que levam para longe do amor, para longe de Deus e da salvação. O segundo detalhe que podemos analisar é que a pergunta inicial que fizemos, quem seria tão poderoso e capaz de aprisionar o diabo, foi respondida já nestes primeiros versos do capítulo 20 do livro de Apocalipse. Ou seja, um forte e poderoso anjo vindo da parte de Deus, que será capaz de aprisionar Satanás. Interessante. Quem seria esse poderoso anjo? Seria o anjo Gabriel? Seria um querubim? Um arcanjo? Veja só mais uma vez como as profecias são certas e surpreendentes, e como revelam a si mesmas. A resposta para qual poderoso anjo prenderá Satanás está revelada em Apocalipse, capítulo 1, no verso 18. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Espetacular, não acham? Esse anjo é muito poderoso. Na verdade, o mais poderoso de todas as hostes celestiais. Estamos aqui falando do arcanjo Miguel. Exatamente. Ele é o próprio Filho de Deus, que já esteve morto, com morte de cruz. Porém, ressuscitou para vencer a morte. Ele tem as chaves da morte e do abismo. No contexto desse capítulo podemos ver claramente que os versos se referem a Jesus. O termo Miguel é um dos muitos que as Escrituras citam para mencionar o Mestre Jesus. Ele também é conhecido como Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o Alfa e o Ômega, Messias,
a estrela da manhã. Então, amados, é exatamente por isso, pelo evento da segunda vinda do Mestre à nossa terra, tendo as chaves da morte e do inferno, que será possível a prisão de Satanás. Tudo se encaixa, ok. Já vimos que o diabo será preso, não resta dúvida. Isto é certo e verdadeiro. Mas vamos olhar isso mais de perto? Vamos analisar melhor em que tipo de eventos tudo isso se dará? Primeiro, quando isso ocorrerá? Segundo, que espécie de prisão será essa? E terceiro, qual será a conclusão desses acontecimentos? Quanto tempo durará esta prisão e que fim o diabo levará? Então vamos lá. Estão preparados? A prisão do inimigo de Deus irá ocorrer no fim dos tempos, por ocasião da segunda volta de Jesus. Será uma época em que o mundo estará enfrentando um caos apocalíptico com muitas guerras, mortandades, violência descontrolada, pestes, catástrofes naturais, perseguição aos verdadeiros cristãos. Será um tempo horrível como nunca antes ocorreu na história terrestre, com uma maldade generalizada e desenfreada. As Escrituras narram que se esse tempo não for abreviado, não se salvará absolutamente ninguém. Por isso o Criador irá intervir com a abrupta volta de Jesus. Nesse momento, o diabo será aprisionado. E já respondendo o segundo questionamento, de que espécie de prisão se tratará esta? Nós veremos nas revelações bíblicas que não será uma prisão literal como nós estamos acostumados a ver, com grades e paredes, nem correntes e cadeados. A ilustração de chave e corrente de que trata o capítulo 20 de Apocalipse é uma simbologia, parábola, pois como aprendemos, as profecias são quase todas figurativas, simbólicas. A prisão de Satanás se dará pelo seguinte: quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, como descreve o próprio Apocalipse no capítulo 1, ele virá para resgatar os seus, todos que se acharem dignos de serem salvos, todos que foram obedientes às leis do Criador. Então haverá um poderoso fenômeno chamado Primeira Ressurreição, que será o resgate de todos os salvos que hoje dormem no pó da terra. Sairão incorruptíveis das sepulturas e serão levados ao encontro com o Senhor nos ares. Outro fenômeno incrível será a transformação dos vivos que estiverem selados para a salvação. Num abrir e fechar de olhos, terão seus corpos transformados em corpos perfeitos e incorruptíveis, e também subirão aos ares para o encontro com Jesus. Vamos confirmar isso? Vamos ver o que diz o livro de 1 Tessalonicenses no capítulo 4, versos 13 a 18? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. E agora fazendo a ligação com Apocalipse capítulo 20 verso 6. Bem-aventurados e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, todos que ficarem, todos que não foram levados com Cristo ficarão na terra, mortos. A profecia narra que a terra ficará deserta, ficando apenas Satanás aqui neste planeta sem vida, sem ninguém para tentar e fazer maldades. Essa então será a prisão de Satanás. Uma prisão eventual. Sua prisão será o próprio planeta Terra. Vazio, desolado, destruído. Viram? Não será uma prisão de grades, mas sim uma prisão simbólica, pois não haverá nada para o diabo fazer. E a terceira e última pergunta: quanto tempo durará esta prisão e que fim esse ser maligno levará? Vamos continuar analisando os escritos de Apocalipse, capítulo 20, no verso 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Aí está. A prisão do grande dragão durará exatos 1000 anos. Parece muito tempo, não acha?
Mas é exatamente isto que as profecias revelam. A prisão se dará por 1000 anos, pois este é o tempo em que todos os salvos que subirem aos céus com o Mestre ficarão nas mansões celestiais, de onde reinarão e viverão com ele. E a eles caberá a análise dos livros da vida de cada pessoa que não se salvou, bem como o julgamento de todos, com Cristo. Podem conferir isso em Apocalipse 20, versos 4 e 6. Então, no verso 3 do capítulo 20 de Apocalipse também diz que no final de tudo, importa que Satanás seja solto por pouco tempo ainda, pois será o momento em que se finda os 1000 anos. Isso ocorre quando a cidade santa desce dos céus com todos os salvos e com Jesus para reestabelecerem nova vida na terra, perfeita, feliz e eterna. Neste mesmo momento irá ocorrer o fenômeno chamado Segunda Ressurreição, que será a ressurreição de todos que não se salvaram. Serão ressuscitados para receberem a sentença final no tribunal divino, a sentença da condenação. Satanás irá ainda tentar uma última vez consumar a sua rebelião contra Deus. Ele irá juntar todos os participantes da segunda ressurreição e os inflamará para tomar à força a cidade santa que está descendo dos céus. Nesse momento, sairá do trono do Cordeiro a sentença final, descendo fogo do céu que varrerá tudo na terra, aniquilando a todos os rebeldes de uma vez por todas, incluindo o seu supremo general maligno, Satanás. Podemos confirmar isso em Apocalipse 20, dos versos 7 ao 15. Viram? Então é isso, pessoal. Esses fatos devem ser levados muito a sério, pois não se tratam de fábulas ou crendices comuns. São realmente fatos que certamente irão acontecer, revelados através do Espírito Santo de Deus, pelo dom profético que alguns servos do Criador tiveram o privilégio de receber. Meus queridos, se preparem. Busquem a sua salvação e a de sua família. Busquem fazer o que é certo. Busquem obedecer às leis do nosso Criador para poderem fazer parte na primeira ressurreição, da vitória, da vida eterna. Não desejem para si o destino dos que farão parte da segunda ressurreição, que experimentarão os severos juízos divinos e o dano da segunda e eterna morte. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo.